assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esse jovem casal passou por uma experiência que ultrapassou os limites da nossa realidade. Eles tiveram seu amor provado de uma forma que eles nunca imaginariam ter. Um homem descobre como viajar no tempo e acaba mexendo com a realidade deste casal. Agora, separados por uma força alheia à sua vontade, e cada um vivendo uma nova realidade, os laços que existiam entre os dois são testados. Nesta linda história de ficção, você verá como o amor entre duas pessoas é mais poderoso do que qualquer lapso temporal. As novas realidades que eles são obrigados a viver não conseguirão destruir um sentimento tão forte e verdadeiro. Uma mensagem inspiradora para mostrar que uma verdadeira aliança entre duas pessoas jamais poderá ser quebrada. Somos apresentados a Zach e Alex, um casal profundamente apaixonado, que vive uma vida tranquila e cheia de amor. A história começa com a exposição do seu relacionamento, onde podemos perceber a forte conexão entre eles. O filme rapidamente estabelece uma atmosfera de felicidade e estabilidade na vida de Zach e Alex, uma relação que parece imune às dificuldades externas. No entanto, uma inovação tecnológica começa a ganhar relevância no cenário, a viagem no tempo, que muda a dinâmica de suas vidas. A introdução ao conceito de viagem no tempo é feita de maneira sutil, mas poderosa. Zach, o protagonista, trabalha em um ambiente que já está sendo impactado por essa nova tecnologia, mas ainda não compreende completamente suas implicações. A presença da viagem no tempo começa a se infiltrar de maneira invisível, alterando a percepção de Zach sobre o mundo ao seu redor. Nesse ponto, a história ainda não revela suas grandes mudanças, mas já deixa claro que algo muito grande está prestes a acontecer. Algo que está além da capacidade de controle de Zach e Alex. O mundo, aparentemente, segue de maneira normal para o casal, mas as sementes para os conflitos futuros são plantadas nesta primeira parte. A viagem no tempo, ainda como uma ideia abstrata, sugere que o futuro do casal pode ser manipulado e distorcido de maneiras imprevisíveis. Esta introdução prepara o terreno para a exploração das complexas interações entre amor, escolhas e as consequências de alterar o fluxo do tempo. Zach começa a perceber mudanças em sua vida, e mais especificamente, em seu relacionamento com Alex. São mudanças sutis, mas que geram um grande desconforto emocional nele. Algo em sua realidade não parece mais se encaixar, pequenos detalhes começam a ficar fora do lugar, e Zach se dá conta de que algo está afetando o curso de sua história. A primeira grande revelação ocorre quando ele percebe que sua vida com Alex não é mais a mesma. Momentos que pareciam ter sido vividos de uma maneira, agora parecem diferentes. Há algo estranho nas memórias que ele compartilha com ela, e a conexão entre os dois começa a ser enfraquecida. Ele se vê incapaz de compreender o que está acontecendo, mas logo suspeita que mudanças no tempo possam ser responsáveis por essas distorções. A causa dessas alterações começa a surgir na forma de um homem do passado de Alex, um ex-amante dela, que de alguma forma voltou a interferir na linha do tempo. Esse homem, de nome, é uma presença perturbadora, alguém que Alex havia deixado para trás, mas cuja volta no tempo começa a afetar as escolhas e sentimentos dela, criando uma realidade alternativa onde o amor entre ela e Zach não é mais garantido. Zach, então, começa a perceber que suas memórias e a realidade em que vive estão sendo manipuladas, e a viagem no tempo não é mais algo teórico, mas algo com efeitos reais sobre seu relacionamento. As mudanças, embora ainda pequenas, começam a tomar forma, e ele se vê em um dilema emocional. Será que a sua relação com Alex é forte o suficiente para resistir às alterações no tempo? Ou, como parece ser o caso, o amor deles pode ser diluído e desfeito pelas forças invisíveis do tempo? O amor, que antes parecia invulnerável, agora está sendo testado de formas que Zach não podia sequer imaginar, deixando claro que os laços entre eles estão em perigo. O impacto das mudanças se torna ainda mais evidente e devastador. Zach se vê em uma luta constante para entender e, ao mesmo tempo, reverter a distorção da sua realidade. Ele percebe que, por mais que tente, não pode escapar das ramificações de um passado alterado que está afetando tanto sua memória
quanto os momentos compartilhados com Alex. A intervenção do ex-amante de Alex se torna mais clara, pois ele começa a modificar a linha do tempo de uma maneira que Zack não pode mais ignorar. As memórias de Zack sobre sua relação com Alex se tornam difusas, e ele começa a questionar se aquilo que ele lembra realmente aconteceu ou se foi alterado por essa manipulação temporal. Momentos importantes e decisivos da vida deles começam a desaparecer ou se transformar, como se nunca tivessem ocorrido, criando um caos interno na mente de Zack. Neste ponto da história, Zack se vê preso entre o desejo de restaurar as coisas como eram e a realidade de que a viagem no tempo não é algo facilmente controlável. Ele tenta várias maneiras de resolver o problema, buscando entender o mecanismo por trás dessas mudanças. Mas, à medida que ele vai descobrindo mais sobre o impacto da viagem no tempo, a complexidade do que está acontecendo aumenta. As escolhas que ele fez no passado não são mais claras e nem tão seguras como antes, o que o leva a uma crescente angústia emocional. O relacionamento entre Zack e Alex começa a desmoronar de maneira irreversível, pois a realidade em que eles vivem se fragmenta cada vez mais. Embora o amor entre os dois seja inegável e forte, as distorções causadas pela viagem no tempo parecem ser mais poderosas do que qualquer sentimento que possam ter um pelo outro. Zack começa a entender que, por mais que tente, não poderá impedir que o tempo tenha seu curso, e que sua relação com Alex, como ele a conhecia, talvez não seja mais possível. Essa parte do filme explora o desespero de Zack em um nível mais profundo, à medida que ele percebe que, mesmo com todas as suas tentativas de mudar as coisas, a realidade em que ele vive está se afastando cada vez mais daquilo que ele considerava verdadeiro. O amor deles está sendo testado de uma maneira que ele nunca poderia prever, e a luta para preservar o que ele mais ama se torna cada vez mais difícil e emocionalmente desgastante. Zack, agora completamente consumido pela luta contra as alterações temporais que afetam sua vida e seu amor por Alex, começa a sentir o peso das consequências de suas tentativas falhas de restaurar o curso da história. Ele percebe que as mudanças no tempo não podem ser desfeitas com facilidade, e por mais que busque entender o que está acontecendo, ele se vê diante de uma realidade incontrolável e desconcertante. A partir deste ponto, o foco do filme muda para o desespero de Zack em tentar fazer com que sua relação com Alex permaneça intacta. Ele se vê confrontado com a sensação de que, por mais que queira reverter as distorções no tempo, ele já perdeu algo essencial: a confiança de que ele pode realmente mudar a linha do tempo. As memórias de seu relacionamento começam a se desintegrar de maneira irreversível. Zack se vê incapaz de reverter qualquer mudança, mesmo que queira profundamente retornar à realidade que ele conhecia. A luta de Zack se intensifica quando ele percebe que o poder de manipular o tempo está além de seu controle, e que, por mais que tente, ele não pode impedir que o passado, com suas transformações, destrua a história que ele viveu com Alex. Ele começa a se perguntar se o amor entre eles é forte o suficiente para resistir a tudo o que o tempo modificou. A dor e o lamento se tornam seus companheiros constantes, pois ele não consegue aceitar o que está acontecendo com ele e com a mulher que ama. Ao mesmo tempo, a presença do ex-amante de Alex se torna ainda mais relevante, revelando-se como a força que está provocando essas alterações. Zack, agora, entende que a interferência dele no tempo não é apenas uma questão de memória ou de pequenas mudanças no passado, mas sim uma intervenção direta e drástica na essência de seu amor com Alex. A realidade que Zack conhecia não é mais possível de ser restaurada, e a angústia de ver o amor da sua vida se desfazendo diante de seus olhos é mais dolorosa do que qualquer outra coisa que ele tenha enfrentado até então. Neste ponto, Zack se vê em um dilema existencial. Ele pode continuar lutando contra as forças do tempo, mas ele já sabe que isso é uma batalha perdida. As alternativas parecem se esgotar, e a única opção que lhe resta é aceitar a realidade que se impôs. O amor entre ele e Alex, por mais verdadeiro que tenha sido, agora está ameaçado pela inexorabilidade do tempo. Zack precisa decidir se está disposto a seguir em frente, mesmo sabendo que o que ele mais ama já não está ao seu alcance.
A quarta parte do filme é marcada pela sensação de impotência de Zack, que tenta a todo custo restaurar o que foi perdido, mas começa a perceber que certas coisas, como o tempo e o amor, não podem ser controladas ou manipuladas. Esse momento culmina no desespero, na tristeza e na aceitação de que as mudanças no tempo são irreversíveis e que ele precisa encontrar uma nova forma de lidar com a dor de perder o que mais ama. Zack, agora profundamente consciente das limitações da manipulação temporal e das consequências irreversíveis das viagens no tempo, começa a refletir de maneira mais madura sobre o amor, a perda e a inevitabilidade das mudanças. Embora ainda sinta a dor da perda e a angústia pelas distorções em sua vida e em sua relação com Alex, ele começa a entender que nem tudo pode ser consertado e que a tentativa de controlar o tempo é um esforço fútil e desgastante. Esse jovem casal passou por uma experiência que ultrapassou os limites da nossa realidade. Eles tiveram seu amor provado de uma forma que eles nunca imaginariam ter. Um homem descobre como viajar no tempo e acaba mexendo com a realidade deste casal. Agora, separados por uma força alheia à sua vontade, e cada um vivendo uma nova realidade, os laços que existiam entre os dois são testados. Nesta linda história de ficção, você verá como o amor entre duas pessoas é mais poderoso do que qualquer lapso temporal. As novas realidades que eles são obrigados a viver não conseguirão destruir um sentimento tão forte e verdadeiro. Uma mensagem inspiradora para mostrar que uma verdadeira aliança entre duas pessoas jamais poderá ser quebrada. Somos apresentados a Zack e Alex, um casal profundamente apaixonado, que vive uma vida tranquila e cheia de amor. A história começa com a exposição do seu relacionamento, onde podemos perceber a forte conexão entre eles. O filme rapidamente estabelece uma atmosfera de felicidade e estabilidade na vida de Zack e Alex, uma relação que parece imune às dificuldades externas. No entanto, uma inovação tecnológica começa a ganhar relevância no cenário, a viagem no tempo, que muda a dinâmica de suas vidas. A introdução ao conceito de viagem no tempo é feita de maneira sutil, mas poderosa. Zack, o protagonista, trabalha em um ambiente que já está sendo impactado por essa nova tecnologia, mas ainda não compreende completamente suas implicações. A presença da viagem no tempo começa a se infiltrar de maneira invisível, alterando a percepção de Zack sobre o mundo ao seu redor. Nesse ponto, a história ainda não revela suas grandes mudanças, mas já deixa claro que algo muito grande está prestes a acontecer, algo que está além da capacidade de controle de Zack e Alex. O mundo, aparentemente, segue de maneira normal para o casal, mas as sementes para os conflitos futuros são plantadas nesta primeira parte. A viagem no tempo, ainda como uma ideia abstrata, sugere que o futuro do casal pode ser manipulado e distorcido de maneiras imprevisíveis. Esta introdução prepara o terreno para a exploração das complexas interações entre amor, escolhas e as consequências de alterar o fluxo do tempo. Zack começa a perceber mudanças em sua vida, e mais especificamente, em seu relacionamento com Alex. São mudanças sutis, mas que geram um grande desconforto emocional nele. Algo em sua realidade não parece mais se encaixar, pequenos detalhes começam a ficar fora do lugar, e Zack se dá conta de que algo está afetando o curso de sua história. A primeira grande revelação ocorre quando ele percebe que sua vida com Alex não é mais a mesma. Momentos que pareciam ter sido vividos de uma maneira, agora parecem diferentes. Há algo estranho nas memórias que ele compartilha com ela, e a conexão entre os dois começa a ser enfraquecida. Ele se vê incapaz de compreender o que está acontecendo, mas logo suspeita que mudanças no tempo possam ser responsáveis por essas distorções. A causa dessas alterações começa a surgir na forma de um homem do passado de Alex, um ex-amante dela, que de alguma forma voltou a interferir na linha do tempo. Esse homem de nome é uma presença perturbadora, alguém que Alex havia deixado para trás, mas cuja volta no tempo começa a afetar as escolhas e sentimentos dela, criando uma realidade alternativa onde o amor entre ela e Zack não é mais garantido. Zack, então, começa a perceber que suas memórias e a realidade em que vive estão sendo manipuladas, e a viagem no tempo não é mais algo teórico, mas algo com efeitos reais sobre seu relacionamento. As mudanças, embora ainda pequenas,
começam a tomar forma, e ele se vê em um dilema emocional. Será que a sua relação com Alex é forte o suficiente para resistir às alterações no tempo? Ou, como parece ser o caso, o amor deles pode ser diluído e desfeito pelas forças invisíveis do tempo? O amor, que antes parecia invulnerável, agora está sendo testado de formas que Zack não podia sequer imaginar, deixando claro que os laços entre eles estão em perigo. O impacto das mudanças se torna ainda mais evidente e devastador. Zack se vê em uma luta constante para entender e, ao mesmo tempo, reverter a distorção da sua realidade. Ele percebe que, por mais que tente, não pode escapar das ramificações de um passado alterado que está afetando tanto sua memória quanto os momentos compartilhados com Alex. A intervenção do ex-amante de Alex se torna mais clara, pois ele começa a modificar a linha do tempo de uma maneira que Zack não pode mais ignorar. As memórias de Zack sobre sua relação com Alex se tornam difusas, e ele começa a questionar se aquilo que ele lembra realmente aconteceu ou se foi alterado por essa manipulação temporal. Momentos importantes e decisivos da vida deles começam a desaparecer ou se transformar, como se nunca tivessem ocorrido, criando um caos interno na mente de Zack. Neste ponto da história, Zack se vê preso entre o desejo de restaurar as coisas como eram e a realidade de que a viagem no tempo não é algo facilmente controlável. Ele tenta várias maneiras de resolver o problema, buscando entender o mecanismo por trás dessas mudanças. Mas, à medida que ele vai descobrindo mais sobre o impacto da viagem no tempo, a complexidade do que está acontecendo aumenta. As escolhas que ele fez no passado não são mais claras e nem tão seguras como antes, o que o leva a uma crescente angústia emocional. O relacionamento entre Zack e Alex começa a desmoronar de maneira irreversível, pois a realidade em que eles vivem se fragmenta cada vez mais. Embora o amor entre os dois seja inegável e forte, as distorções causadas pela viagem no tempo parecem ser mais poderosas do que qualquer sentimento que possam ter um pelo outro. Zack começa a entender que, por mais que tente, não poderá impedir que o tempo tenha seu curso, e que sua relação com Alex, como ele a conhecia, talvez não seja mais possível. Essa parte do filme explora o desespero de Zack em um nível mais profundo, à medida que ele percebe que, mesmo com todas as suas tentativas de mudar as coisas, a realidade em que ele vive está se afastando cada vez mais daquilo que ele considerava verdadeiro. O amor deles está sendo testado de uma maneira que ele nunca poderia prever, e a luta para preservar o que ele mais ama se torna cada vez mais difícil e emocionalmente desgastante. Zack, agora completamente consumido pela luta contra as alterações temporais que afetam sua vida e seu amor por Alex, começa a sentir o peso das consequências de suas tentativas falhas de restaurar o curso da história. Ele percebe que as mudanças no tempo não podem ser desfeitas com facilidade, e por mais que busque entender o que está acontecendo, ele se vê diante de uma realidade incontrolável e desconcertante. A partir deste ponto, o foco do filme muda para o desespero de Zack em tentar fazer com que sua relação com Alex permaneça intacta. Ele se vê confrontado com a sensação de que, por mais que queira reverter as distorções no tempo, ele já perdeu algo essencial: a confiança de que ele pode realmente mudar a linha do tempo. As memórias de seu relacionamento começam a se desintegrar de maneira irreversível. Zack se vê incapaz de reverter qualquer mudança, mesmo que queira profundamente retornar à realidade que ele conhecia. A luta de Zack se intensifica quando ele percebe que o poder de manipular o tempo está além de seu controle, e que, por mais que tente, ele não pode impedir que o passado, com suas transformações, destrua a história que ele viveu com Alex. Ele começa a se perguntar se o amor entre eles é forte o suficiente para resistir a tudo o que o tempo modificou. A dor e o lamento se tornam seus companheiros constantes, pois ele não consegue aceitar o que está acontecendo com ele e com a mulher que ama. Ao mesmo tempo, a presença do ex-amante de Alex se torna ainda mais relevante, revelando-se como a força que está provocando essas alterações. Zack, agora, entende que a interferência dele no tempo não é apenas uma questão de memória ou de pequenas mudanças no passado, mas sim uma intervenção direta e drástica na essência de seu amor com Alex. A realidade que Zack conhecia não é mais possível de ser restaurada,
E a angústia de ver o amor da sua vida se desfazendo diante de seus olhos é mais dolorosa do que qualquer outra coisa que ele tenha enfrentado até então. Neste ponto, Zack se vê em um dilema existencial. Ele pode continuar lutando contra as forças do tempo, mas ele já sabe que isso é uma batalha perdida. As alternativas parecem se esgotar, e a única opção que lhe resta é aceitar a realidade que se impôs. O amor entre ele e Alex, por mais verdadeiro que tenha sido, agora está ameaçado pela inexorabilidade do tempo. Zack precisa decidir se está disposto a seguir em frente, mesmo sabendo que o que ele mais ama já não está ao seu alcance. A quarta parte do filme é marcada pela sensação de impotência de Zack, que tenta a todo custo restaurar o que foi perdido, mas começa a perceber que certas coisas, como o tempo e o amor, não podem ser controladas ou manipuladas. Esse momento culmina no desespero, na tristeza e na aceitação de que as mudanças no tempo são irreversíveis e que ele precisa encontrar uma nova forma de lidar com a dor de perder o que mais ama. Zack, agora profundamente consciente das limitações da manipulação temporal e das consequências irreversíveis das viagens no tempo, começa a refletir de maneira mais madura sobre o amor, a perda e a inevitabilidade das mudanças. Embora ainda sinta a dor da perda e a angústia pelas distorções em sua vida e em sua relação com Alex, ele começa a entender que nem tudo pode ser consertado e que a tentativa de controlar o tempo é um esforço fútil e desgastante. Esse jovem casal passou por uma experiência que ultrapassou os limites da nossa realidade. Eles tiveram seu amor provado de uma forma que eles nunca imaginariam ter. Um homem descobre como viajar no tempo e acaba mexendo com a realidade deste casal. Agora, separados por uma força alheia à sua vontade, e cada um vivendo uma nova realidade, os laços que existiam entre os dois são testados. Nesta linda história de ficção, você verá como o amor entre duas pessoas é mais poderoso do que qualquer lapso temporal. As novas realidades que eles são obrigados a viver não conseguirão destruir um sentimento tão forte e verdadeiro. Uma mensagem inspiradora para mostrar que uma verdadeira aliança entre duas pessoas jamais poderá ser quebrada. Somos apresentados a Zack e Alex, um casal profundamente apaixonado, que vive uma vida tranquila e cheia de amor. A história começa com a exposição do seu relacionamento, onde podemos perceber a forte conexão entre eles. O filme rapidamente estabelece uma atmosfera de felicidade e estabilidade na vida de Zack e Alex, uma relação que parece imune às dificuldades externas. No entanto, uma inovação tecnológica começa a ganhar relevância no cenário, a viagem no tempo, que muda a dinâmica de suas vidas. A introdução ao conceito de viagem no tempo é feita de maneira sutil, mas poderosa. Zack, o protagonista, trabalha em um ambiente que já está sendo impactado por essa nova tecnologia, mas ainda não compreende completamente suas implicações. A presença da viagem no tempo começa a se infiltrar de maneira invisível, alterando a percepção de Zack sobre o mundo ao seu redor. Nesse ponto, a história ainda não revela suas grandes mudanças, mas já deixa claro que algo muito grande está prestes a acontecer. Algo que está além da capacidade de controle de Zack e Alex. O mundo, aparentemente, segue de maneira normal para o casal, mas as sementes para os conflitos futuros são plantadas nesta primeira parte. A viagem no tempo, ainda como uma ideia abstrata, sugere que o futuro do casal pode ser manipulado e distorcido de maneiras imprevisíveis. Esta introdução prepara o terreno para a exploração das complexas interações entre amor, escolhas e as consequências de alterar o fluxo do tempo. Zack começa a perceber mudanças em sua vida, e mais especificamente, em seu relacionamento com Alex. São mudanças sutis, mas que geram um grande desconforto emocional nele. Algo em sua realidade não parece mais se encaixar, pequenos detalhes começam a ficar fora do lugar, e Zack se dá conta de que algo está afetando o curso de sua história. A primeira grande revelação ocorre quando ele percebe que sua vida com Alex não é mais a mesma. Momentos que pareciam ter sido vividos de uma maneira, agora parecem diferentes. Há algo estranho nas memórias que ele compartilha com ela, e a conexão entre os dois começa a ser enfraquecida. Ele se vê incapaz de compreender o que está acontecendo, mas logo suspeita que mudanças no tempo
possam ser responsáveis por essas distorções. A causa dessas alterações começa a surgir na forma de um homem do passado de Alex, um ex-amante dela, que de alguma forma voltou a interferir na linha do tempo. Esse homem de nome é uma presença perturbadora, alguém que Alex havia deixado para trás, mas cuja volta no tempo começa a afetar as escolhas e sentimentos dela, criando uma realidade alternativa onde o amor entre ela e Zack não é mais garantido. Zack, então, começa a perceber que suas memórias e a realidade em que vive estão sendo manipuladas, e a viagem no tempo não é mais algo teórico, mas algo com efeitos reais sobre seu relacionamento. As mudanças, embora ainda pequenas, começam a tomar forma, e ele se vê em um dilema emocional. Será que a sua relação com Alex é forte o suficiente para resistir às alterações no tempo? Ou, como parece ser o caso, o amor deles pode ser diluído e desfeito pelas forças invisíveis do tempo? O amor, que antes parecia invulnerável, agora está sendo testado de formas que Zack não podia sequer imaginar, deixando claro que os laços entre eles estão em perigo. O impacto das mudanças se torna ainda mais evidente e devastador, e Zack se vê em uma luta constante para entender e, ao mesmo tempo, reverter a distorção da sua realidade. Ele percebe que, por mais que tente, não pode escapar das ramificações de um passado alterado que está afetando tanto sua memória quanto os momentos compartilhados com Alex. A intervenção do ex-amante de Alex se torna mais clara, pois ele começa a modificar a linha do tempo de uma maneira que Zack não pode mais ignorar. As memórias de Zack sobre sua relação com Alex se tornam difusas, e ele começa a questionar se aquilo que ele lembra realmente aconteceu ou se foi alterado por essa manipulação temporal. Momentos importantes e decisivos da vida deles começam a desaparecer ou se transformar, como se nunca tivessem ocorrido, criando um caos interno na mente de Zack. Neste ponto da história, Zack se vê preso entre o desejo de restaurar as coisas como eram e a realidade de que a viagem no tempo não é algo facilmente controlável. Ele tenta várias maneiras de resolver o problema, buscando entender o mecanismo por trás dessas mudanças. Mas, à medida que ele vai descobrindo mais sobre o impacto da viagem no tempo, a complexidade do que está acontecendo aumenta. As escolhas que ele fez no passado não são mais claras e nem tão seguras como antes, o que o leva a uma crescente angústia emocional. O relacionamento entre Zack e Alex começa a desmoronar de maneira irreversível, pois a realidade em que eles vivem se fragmenta cada vez mais. Embora o amor entre os dois seja inegável e forte, as distorções causadas pela viagem no tempo parecem ser mais poderosas do que qualquer sentimento que possam ter um pelo outro. Zack começa a entender que, por mais que tente, não poderá impedir que o tempo tenha seu curso, e que sua relação com Alex, como ele a conhecia, talvez não seja mais possível. Essa parte do filme explora o desespero de Zack em um nível mais profundo, à medida que ele percebe que, mesmo com todas as suas tentativas de mudar as coisas, a realidade em que ele vive está se afastando cada vez mais daquilo que ele considerava verdadeiro. O amor deles está sendo testado de uma maneira que ele nunca poderia prever, e a luta para preservar o que ele mais ama se torna cada vez mais difícil e emocionalmente desgastante. Zack, agora completamente consumido pela luta contra as alterações temporais que afetam sua vida e seu amor por Alex, começa a sentir o peso das consequências de suas tentativas falhas de restaurar o curso da história. Ele percebe que as mudanças no tempo não podem ser desfeitas com facilidade, e por mais que busque entender o que está acontecendo, ele se vê diante de uma realidade incontrolável e desconcertante. A partir deste ponto, o foco do filme muda para o desespero de Zack em tentar fazer com que sua relação com Alex permaneça intacta. Ele se vê confrontado com a sensação de que, por mais que queira reverter as distorções no tempo, ele já perdeu algo essencial: a confiança de que ele pode realmente mudar a linha do tempo. As memórias de seu relacionamento começam a se desintegrar de maneira irreversível. Zack se vê incapaz de reverter qualquer mudança, mesmo que queira profundamente retornar à realidade que ele conhecia. A luta de Zack se intensifica quando ele percebe que o poder de manipular o tempo está além de seu controle, e que, por mais que tente, ele não pode impedir que o passado, com suas transformações, destrua a história que ele viveu com Alex.
Ele começa a se perguntar se o amor entre eles é forte o suficiente para resistir a tudo o que o tempo modificou. A dor e o lamento se tornam seus companheiros constantes, pois ele não consegue aceitar o que está acontecendo com ele e com a mulher que ama. Ao mesmo tempo, a presença do ex-amante de Alex se torna ainda mais relevante, revelando-se como a força que está provocando essas alterações. Zack, agora, entende que a interferência dele no tempo não é apenas uma questão de memória ou de pequenas mudanças no passado, mas sim uma intervenção direta e drástica na essência de seu amor com Alex. A realidade que Zack conhecia não é mais possível de ser restaurada, e a angústia de ver o amor da sua vida se desfazendo diante de seus olhos é mais dolorosa do que qualquer outra coisa que ele tenha enfrentado até então. Neste ponto, Zack se vê em um dilema existencial. Ele pode continuar lutando contra as forças do tempo, mas ele já sabe que isso é uma batalha perdida. As alternativas parecem se esgotar, e a única opção que lhe resta é aceitar a realidade que se impôs. O amor entre ele e Alex, por mais verdadeiro que tenha sido, agora está ameaçado pela inexorabilidade do tempo. Zack precisa decidir se está disposto a seguir em frente, mesmo sabendo que o que ele mais ama já não está ao seu alcance. A quarta parte do filme é marcada pela sensação de impotência de Zack, que tenta a todo custo restaurar o que foi perdido, mas começa a perceber que certas coisas, como o tempo e o amor, não podem ser controladas ou manipuladas. Esse momento culmina no desespero, na tristeza e na aceitação de que as mudanças no tempo são irreversíveis e que ele precisa encontrar uma nova forma de lidar com a dor de perder o que mais ama. Zack, agora profundamente consciente das limitações da manipulação temporal e das consequências irreversíveis das viagens no tempo, começa a refletir de maneira mais madura sobre o amor, a perda e a inevitabilidade das mudanças. Embora ainda sinta a dor da perda e a angústia pelas distorções em sua vida e em sua relação com Alex, ele começa a entender que nem tudo pode ser consertado e que a tentativa de controlar o tempo é um esforço fútil e desgastante. Esse jovem casal passou por uma experiência que ultrapassou os limites da nossa realidade. Eles tiveram seu amor provado de uma forma que eles nunca imaginariam ter. Um homem descobre como viajar no tempo e acaba mexendo com a realidade deste casal. Agora, separados por uma força alheia à sua vontade, e cada um vivendo uma nova realidade, os laços que existiam entre os dois são testados. Nesta linda história de ficção, você verá como o amor entre duas pessoas é mais poderoso do que qualquer lapso temporal. As novas realidades que eles são obrigados a viver não conseguirão destruir um sentimento tão forte e verdadeiro. Uma mensagem inspiradora para mostrar que uma verdadeira aliança entre duas pessoas jamais poderá ser quebrada. Somos apresentados a Zack e Alex, um casal profundamente apaixonado, que vive uma vida tranquila e cheia de amor. A história começa com a exposição do seu relacionamento, onde podemos perceber a forte conexão entre eles. O filme rapidamente estabelece uma atmosfera de felicidade e estabilidade na vida de Zack e Alex, uma relação que parece imune às dificuldades externas. No entanto, uma inovação tecnológica começa a ganhar relevância no cenário, a viagem no tempo, que muda a dinâmica de suas vidas. A introdução ao conceito de viagem no tempo é feita de maneira sutil, mas poderosa. Zack, o protagonista, trabalha em um ambiente que já está sendo impactado por essa nova tecnologia, mas ainda não compreende completamente suas implicações. A presença da viagem no tempo começa a se infiltrar de maneira invisível, alterando a percepção de Zack sobre o mundo ao seu redor. Nesse ponto, a história ainda não revela suas grandes mudanças, mas já deixa claro que algo muito grande está prestes a acontecer. Algo que está além da capacidade de controle de Zack e Alex. O mundo, aparentemente, segue de maneira normal para o casal, mas as sementes para os conflitos futuros são plantadas nesta primeira parte. A viagem no tempo, ainda como uma ideia abstrata, sugere que o futuro do casal pode ser manipulado e distorcido de maneiras imprevisíveis. Esta introdução prepara o terreno para a exploração das complexas interações entre amor, escolhas e as consequências de alterar o fluxo do tempo.
Zack começa a perceber mudanças em sua vida, e mais especificamente, em seu relacionamento com Alex. São mudanças sutis, mas que geram um grande desconforto emocional nele. Algo em sua realidade não parece mais se encaixar, pequenos detalhes começam a ficar fora do lugar, e Zack se dá conta de que algo está afetando o curso de sua história. A primeira grande revelação ocorre quando ele percebe que sua vida com Alex não é mais a mesma. Momentos que pareciam ter sido vividos de uma maneira, agora parecem diferentes. Há algo estranho nas memórias que ele compartilha com ela, e a conexão entre os dois começa a ser enfraquecida. Ele se vê incapaz de compreender o que está acontecendo, mas logo suspeita que mudanças no tempo possam ser responsáveis por essas distorções. A causa dessas alterações começa a surgir na forma de um homem do passado de Alex, um ex-amante dela, que de alguma forma voltou a interferir na linha do tempo. Esse homem, de nome, é uma presença perturbadora, alguém que Alex havia deixado para trás, mas cuja volta no tempo começa a afetar as escolhas e sentimentos dela, criando uma realidade alternativa onde o amor entre ela e Zack não é mais garantido. Zack, então, começa a perceber que suas memórias e a realidade em que vive estão sendo manipuladas, e a viagem no tempo não é mais algo teórico, mas algo com efeitos reais sobre seu relacionamento. As mudanças, embora ainda pequenas, começam a tomar forma, e ele se vê em um dilema emocional. Será que a sua relação com Alex é forte o suficiente para resistir às alterações no tempo? Ou, como parece ser o caso, o amor deles pode ser diluído e desfeito pelas forças invisíveis do tempo? O amor, que antes parecia invulnerável, agora está sendo testado de formas que Zack não podia sequer imaginar, deixando claro que os laços entre eles estão em perigo. O impacto das mudanças se torna ainda mais evidente e devastador, e Zack se vê em uma luta constante para entender e, ao mesmo tempo, reverter a distorção da sua realidade. Ele percebe que, por mais que tente, não pode escapar das ramificações de um passado alterado que está afetando tanto sua memória quanto os momentos compartilhados com Alex. A intervenção do ex-amante de Alex se torna mais clara, pois ele começa a modificar a linha do tempo de uma maneira que Zack não pode mais ignorar. As memórias de Zack sobre sua relação com Alex se tornam difusas, e ele começa a questionar se aquilo que ele lembra realmente aconteceu ou se foi alterado por essa manipulação temporal. Momentos importantes e decisivos da vida deles começam a desaparecer ou se transformar, como se nunca tivessem ocorrido, criando um caos interno na mente de Zack. Neste ponto da história, Zack se vê preso entre o desejo de restaurar as coisas como eram e a realidade de que a viagem no tempo não é algo facilmente controlável. Ele tenta várias maneiras de resolver o problema, buscando entender o mecanismo por trás dessas mudanças. Mas, à medida que ele vai descobrindo mais sobre o impacto da viagem no tempo, a complexidade do que está acontecendo aumenta. As escolhas que ele fez no passado não são mais claras e nem tão seguras como antes, o que o leva a uma crescente angústia emocional. O relacionamento entre Zack e Alex começa a desmoronar de maneira irreversível, pois a realidade em que eles vivem se fragmenta cada vez mais. Embora o amor entre os dois seja inegável e forte, as distorções causadas pela viagem no tempo parecem ser mais poderosas do que qualquer sentimento que possam ter um pelo outro. Zack começa a entender que, por mais que tente, não poderá impedir que o tempo tenha seu curso, e que sua relação com Alex, como ele a conhecia, talvez não seja mais possível. Essa parte do filme explora o desespero de Zack em um nível mais profundo, à medida que ele percebe que, mesmo com todas as suas tentativas de mudar as coisas, a realidade em que ele vive está se afastando cada vez mais daquilo que ele considerava verdadeiro. O amor deles está sendo testado de uma maneira que ele nunca poderia prever, e a luta para preservar o que ele mais ama se torna cada vez mais difícil e emocionalmente desgastante. Zack, agora completamente consumido pela luta contra as alterações temporais que afetam sua vida e seu amor por Alex, começa a sentir o peso das consequências de suas tentativas falhas de restaurar o curso da história. Ele percebe que as mudanças no tempo não podem ser desfeitas com facilidade, e por mais que busque entender o que está acontecendo, ele se vê diante de uma realidade incontrolável e desconcertante. A partir deste ponto, o foco do filme muda para o desespero de Zack
em tentar fazer com que sua relação com Alex permaneça intacta. Ele se vê confrontado com a sensação de que, por mais que queira reverter as distorções no tempo, ele já perdeu algo essencial: a confiança de que ele pode realmente mudar a linha do tempo. As memórias de seu relacionamento começam a se desintegrar de maneira irreversível. Isaac se vê incapaz de reverter qualquer mudança, mesmo que queira profundamente retornar à realidade que ele conhecia. A luta de Isaac se intensifica quando ele percebe que o poder de manipular o tempo está além de seu controle e que, por mais que tente, ele não pode impedir que o passado, com suas transformações, destrua a história que ele viveu com Alex. Ele começa a se perguntar se o amor entre eles é forte o suficiente para resistir a tudo o que o tempo modificou. A dor e o lamento se tornam seus companheiros constantes, pois ele não consegue aceitar o que está acontecendo com ele e com a mulher que ama. Ao mesmo tempo, a presença do ex-amante de Alex se torna ainda mais relevante, revelando-se como a força que está provocando essas alterações. Zack, agora, entende que a interferência dele no tempo não é apenas uma questão de memória ou de pequenas mudanças no passado, mas sim uma intervenção direta e drástica na essência de seu amor com Alex. A realidade que Zack conhecia não é mais possível de ser restaurada, e a angústia de ver o amor da sua vida se desfazendo diante de seus olhos é mais dolorosa do que qualquer outra coisa que ele tenha enfrentado até então. Neste ponto, Zack se vê em um dilema existencial. Ele pode continuar lutando contra as forças do tempo, mas ele já sabe que isso é uma batalha perdida. As alternativas parecem se esgotar, e a única opção que lhe resta é aceitar a realidade que se impôs. O amor entre ele e Alex, por mais verdadeiro que tenha sido, agora está ameaçado pela inexorabilidade do tempo. Isaac precisa decidir se está disposto a seguir em frente, mesmo sabendo que o que ele mais ama já não está ao seu alcance. A quarta parte do filme é marcada pela sensação de impotência de Isaac, que tenta a todo custo restaurar o que foi perdido, mas começa a perceber que certas coisas, como o tempo e o amor, não podem ser controladas ou manipuladas. Esse momento culmina no desespero, na tristeza e na aceitação de que as mudanças no tempo são irreversíveis e que ele precisa encontrar uma nova forma de lidar com a dor de perder o que mais ama. Zack, agora profundamente consciente das limitações da manipulação temporal e das consequências irreversíveis das viagens no tempo, começa a refletir de maneira mais madura sobre o amor, a perda e a inevitabilidade das mudanças. Embora ainda sinta a dor da perda e a angústia pelas distorções em sua vida e em sua relação com Alex, ele começa a entender que nem tudo pode ser consertado e que a tentativa de controlar o tempo é um esforço fútil e desgastante. Esse jovem casal passou por uma experiência que ultrapassou os limites da nossa realidade. Eles tiveram seu amor provado de uma forma que eles nunca imaginariam ter. Um homem descobre como viajar no tempo e acaba mexendo com a realidade deste casal. Agora, separados por uma força alheia à sua vontade e cada um vivendo uma nova realidade, os laços que existiam entre os dois são testados. Nesta linda história de ficção, você verá como o amor entre duas pessoas é mais poderoso do que qualquer lapso temporal. As novas realidades que eles são obrigados a viver não conseguirão destruir um sentimento tão forte e verdadeiro. Uma mensagem inspiradora para mostrar que uma verdadeira aliança entre duas pessoas jamais poderá ser quebrada. Somos apresentados a Zack e Alex, um casal profundamente apaixonado, que vive uma vida tranquila e cheia de amor. A história começa com a exposição do seu relacionamento, onde podemos perceber a forte conexão entre eles. O filme rapidamente estabelece uma atmosfera de felicidade e estabilidade na vida de Zack e Alex, uma relação que parece imune às dificuldades externas. No entanto, uma inovação tecnológica começa a ganhar relevância no cenário, a viagem no tempo, que muda a dinâmica de suas vidas. A introdução ao conceito de viagem no tempo é feita de maneira sutil, mas poderosa. Zack, o protagonista, trabalha em um ambiente que já está sendo impactado por essa nova tecnologia, mas ainda não compreende completamente suas implicações. A presença da viagem no tempo
começa a se infiltrar de maneira invisível, alterando a percepção de Zack sobre o mundo ao seu redor. Nesse ponto, a história ainda não revela suas grandes mudanças, mas já deixa claro que algo muito grande está prestes a acontecer. Algo que está além da capacidade de controle de Zack e Alex. O mundo, aparentemente, segue de maneira normal para o casal, mas as sementes para os conflitos futuros são plantadas nesta primeira parte. A viagem no tempo, ainda como uma ideia abstrata, sugere que o futuro do casal pode ser manipulado e distorcido de maneiras imprevisíveis. Esta introdução prepara o terreno para a exploração das complexas interações entre amor, escolhas e as consequências de alterar o fluxo do tempo. Zack começa a perceber mudanças em sua vida, e mais especificamente, em seu relacionamento com Alex. São mudanças sutis, mas que geram um grande desconforto emocional nele. Algo em sua realidade não parece mais se encaixar, pequenos detalhes começam a ficar fora do lugar, e Zack se dá conta de que algo está afetando o curso de sua história. A primeira grande revelação ocorre quando ele percebe que sua vida com Alex não é mais a mesma. Momentos que pareciam ter sido vividos de uma maneira, agora parecem diferentes. Há algo estranho nas memórias que ele compartilha com ela, e a conexão entre os dois começa a ser enfraquecida. Ele se vê incapaz de compreender o que está acontecendo, mas logo suspeita que mudanças no tempo possam ser responsáveis por essas distorções. A causa dessas alterações começa a surgir na forma de um homem do passado de Alex, um ex-amante dela, que de alguma forma voltou a interferir na linha do tempo. Esse homem, de nome, é uma presença perturbadora, alguém que Alex havia deixado para trás, mas cuja volta no tempo começa a afetar as escolhas e sentimentos dela, criando uma realidade alternativa onde o amor entre ela e Zack não é mais garantido. Zack, então, começa a perceber que suas memórias e a realidade em que vive estão sendo manipuladas, e a viagem no tempo não é mais algo teórico, mas algo com efeitos reais sobre seu relacionamento. As mudanças, embora ainda pequenas, começam a tomar forma, e ele se vê em um dilema emocional. Será que a sua relação com Alex é forte o suficiente para resistir às alterações no tempo? Ou, como parece ser o caso, o amor deles pode ser diluído e desfeito pelas forças invisíveis do tempo? O amor, que antes parecia invulnerável, agora está sendo testado de formas que Zack não podia sequer imaginar, deixando claro que os laços entre eles estão em perigo. O impacto das mudanças se torna ainda mais evidente e devastador, e Zack se vê em uma luta constante para entender e, ao mesmo tempo, reverter a distorção da sua realidade. Ele percebe que, por mais que tente, não pode escapar das ramificações de um passado alterado que está afetando tanto sua memória quanto os momentos compartilhados com Alex. A intervenção do ex-amante de Alex se torna mais clara, pois ele começa a modificar a linha do tempo de uma maneira que Zack não pode mais ignorar. As memórias de Zack sobre sua relação com Alex se tornam difusas, e ele começa a questionar se aquilo que ele lembra realmente aconteceu ou se foi alterado por essa manipulação temporal. Momentos importantes e decisivos da vida deles começam a desaparecer ou se transformar, como se nunca tivessem ocorrido, criando um caos interno na mente de Zack. Neste ponto da história, Zack se vê preso entre o desejo de restaurar as coisas como eram e a realidade de que a viagem no tempo não é algo facilmente controlável. Ele tenta várias maneiras de resolver o problema, buscando entender o mecanismo por trás dessas mudanças. Mas, à medida que ele vai descobrindo mais sobre o impacto da viagem no tempo, a complexidade do que está acontecendo aumenta. As escolhas que ele fez no passado não são mais claras e nem tão seguras como antes, o que o leva a uma crescente angústia emocional. O relacionamento entre Zack e Alex começa a desmoronar de maneira irreversível, pois a realidade em que eles vivem se fragmenta cada vez mais. Embora o amor entre os dois seja inegável e forte, as distorções causadas pela viagem no tempo parecem ser mais poderosas do que qualquer sentimento que possam ter um pelo outro. Zack começa a entender que, por mais que tente, não poderá impedir que o tempo tenha seu curso, e que sua relação com Alex, como ele a conhecia, talvez não seja mais possível. Essa parte do filme explora o desespero de Zack em um nível mais profundo, à medida que ele percebe que, mesmo com todas as suas tentativas de mudar as coisas,
A realidade em que ele vive está se afastando cada vez mais daquilo que ele considerava verdadeiro. O amor deles está sendo testado de uma maneira que ele nunca poderia prever, e a luta para preservar o que ele mais ama se torna cada vez mais difícil e emocionalmente desgastante. Zack, agora completamente consumido pela luta contra as alterações temporais que afetam sua vida e seu amor por Alex, começa a sentir o peso das consequências de suas tentativas falhas de restaurar o curso da história. Ele percebe que as mudanças no tempo não podem ser desfeitas com facilidade, e por mais que busque entender o que está acontecendo, ele se vê diante de uma realidade incontrolável e desconcertante. A partir deste ponto, o foco do filme muda para o desespero de Zack em tentar fazer com que sua relação com Alex permaneça intacta. Ele se vê confrontado com a sensação de que, por mais que queira reverter as distorções no tempo, ele já perdeu algo essencial: a confiança de que ele pode realmente mudar a linha do tempo. As memórias de seu relacionamento começam a se desintegrar de maneira irreversível. Zack se vê incapaz de reverter qualquer mudança, mesmo que queira profundamente retornar à realidade que ele conhecia. A luta de Zack se intensifica quando ele percebe que o poder de manipular o tempo está além de seu controle, e que, por mais que tente, ele não pode impedir que o passado, com suas transformações, destrua a história que ele viveu com Alex. Ele começa a se perguntar se o amor entre eles é forte o suficiente para resistir a tudo o que o tempo modificou. A dor e o lamento se tornam seus companheiros constantes, pois ele não consegue aceitar o que está acontecendo com ele e com a mulher que ama. Ao mesmo tempo, a presença do ex-amante de Alex se torna ainda mais relevante, revelando-se como a força que está provocando essas alterações. Zack, agora, entende que a interferência dele no tempo não é apenas uma questão de memória ou de pequenas mudanças no passado, mas sim uma intervenção direta e drástica na essência de seu amor com Alex. A realidade que Zack conhecia não é mais possível de ser restaurada, e a angústia de ver o amor da sua vida se desfazendo diante de seus olhos é mais dolorosa do que qualquer outra coisa que ele tenha enfrentado até então. Neste ponto, Zack se vê em um dilema existencial. Ele pode continuar lutando contra as forças do tempo, mas ele já sabe que isso é uma batalha perdida. As alternativas parecem se esgotar, e a única opção que lhe resta é aceitar a realidade que se impôs. O amor entre ele e Alex, por mais verdadeiro que tenha sido, agora está ameaçado pela inexorabilidade do tempo. Zack precisa decidir se está disposto a seguir em frente, mesmo sabendo que o que ele mais ama já não está ao seu alcance. A quarta parte do filme é marcada pela sensação de impotência de Zack, que tenta a todo custo restaurar o que foi perdido, mas começa a perceber que certas coisas, como o tempo e o amor, não podem ser controladas ou manipuladas. Esse momento culmina no desespero, na tristeza e na aceitação de que as mudanças no tempo são irreversíveis e que ele precisa encontrar uma nova forma de lidar com a dor de perder o que mais ama. Zack, agora profundamente consciente das limitações da manipulação temporal e das consequências irreversíveis das viagens no tempo, começa a refletir de maneira mais madura sobre o amor, a perda e a inevitabilidade das mudanças. Embora ainda sinta a dor da perda e a angústia pelas distorções em sua vida e em sua relação com Alex, ele começa a entender que nem tudo pode ser consertado e que a tentativa de controlar o tempo é um esforço fútil e desgastante. Esse jovem casal passou por uma experiência que ultrapassou os limites da nossa realidade. Eles tiveram seu amor provado de uma forma que eles nunca imaginariam ter. Um homem descobre como viajar no tempo e acaba mexendo com a realidade deste casal. Agora, separados por uma força alheia à sua vontade, e cada um vivendo uma nova realidade, os laços que existiam entre os dois são testados. Nesta linda história de ficção, você verá como o amor entre duas pessoas é mais poderoso do que qualquer lapso temporal. As novas realidades que eles são obrigados a viver não conseguirão destruir um sentimento tão forte e verdadeiro. Uma mensagem inspiradora para mostrar que uma verdadeira aliança entre duas pessoas jamais poderá ser quebrada. Somos apresentados a Zack e Alex, um casal profundamente apaixonado,
que vive uma vida tranquila e cheia de amor. A história começa com a exposição do seu relacionamento, onde podemos perceber a forte conexão entre eles. O filme rapidamente estabelece uma atmosfera de felicidade e estabilidade na vida de Zack e Alex, uma relação que parece imune às dificuldades externas. No entanto, uma inovação tecnológica começa a ganhar relevância no cenário, a viagem no tempo, que muda a dinâmica de suas vidas. A introdução ao conceito de viagem no tempo é feita de maneira sutil, mas poderosa. Zack, o protagonista, trabalha em um ambiente que já está sendo impactado por essa nova tecnologia, mas ainda não compreende completamente suas implicações. A presença da viagem no tempo começa a se infiltrar de maneira invisível, alterando a percepção de Zack sobre o mundo ao seu redor. Nesse ponto, a história ainda não revela suas grandes mudanças, mas já deixa claro que algo muito grande está prestes a acontecer. Algo que está além da capacidade de controle de Zack e Alex. O mundo, aparentemente, segue de maneira normal para o casal, mas as sementes para os conflitos futuros são plantadas nesta primeira parte. A viagem no tempo, ainda como uma ideia abstrata, sugere que o futuro do casal pode ser manipulado e distorcido de maneiras imprevisíveis. Esta introdução prepara o terreno para a exploração das complexas interações entre amor, escolhas e as consequências de alterar o fluxo do tempo. Zack começa a perceber mudanças em sua vida, e mais especificamente, em seu relacionamento com Alex. São mudanças sutis, mas que geram um grande desconforto emocional nele. Algo em sua realidade não parece mais se encaixar, pequenos detalhes começam a ficar fora do lugar, e Zack se dá conta de que algo está afetando o curso de sua história. A primeira grande revelação ocorre quando ele percebe que sua vida com Alex não é mais a mesma. Momentos que pareciam ter sido vividos de uma maneira, agora parecem diferentes. Há algo estranho nas memórias que ele compartilha com ela, e a conexão entre os dois começa a ser enfraquecida. Ele se vê incapaz de compreender o que está acontecendo, mas logo suspeita que mudanças no tempo possam ser responsáveis por essas distorções. A causa dessas alterações começa a surgir na forma de um homem do passado de Alex, um ex-amante dela, que de alguma forma voltou a interferir na linha do tempo. Esse homem, de nome, é uma presença perturbadora, alguém que Alex havia deixado para trás, mas cuja volta no tempo começa a afetar as escolhas e sentimentos dela, criando uma realidade alternativa onde o amor entre ela e Zack não é mais garantido. Zack, então, começa a perceber que suas memórias e a realidade em que vive estão sendo manipuladas, e a viagem no tempo não é mais algo teórico, mas algo com efeitos reais sobre seu relacionamento. As mudanças, embora ainda pequenas, começam a tomar forma, e ele se vê em um dilema emocional. Será que a sua relação com Alex é forte o suficiente para resistir às alterações no tempo? Ou, como parece ser o caso, o amor deles pode ser diluído e desfeito pelas forças invisíveis do tempo? O amor, que antes parecia invulnerável, agora está sendo testado de formas que Zack não podia sequer imaginar, deixando claro que os laços entre eles estão em perigo. O impacto das mudanças se torna ainda mais evidente e devastador, e Zack se vê em uma luta constante para entender e, ao mesmo tempo, reverter a distorção da sua realidade. Ele percebe que, por mais que tente, não pode escapar das ramificações de um passado alterado que está afetando tanto sua memória quanto os momentos compartilhados com Alex. A intervenção do ex-amante de Alex se torna mais clara, pois ele começa a modificar a linha do tempo de uma maneira que Zack não pode mais ignorar. As memórias de Zack sobre sua relação com Alex se tornam difusas, e ele começa a questionar se aquilo que ele lembra realmente aconteceu ou se foi alterado por essa manipulação temporal. Momentos importantes e decisivos da vida deles começam a desaparecer ou se transformar, como se nunca tivessem ocorrido, criando um caos interno na mente de Zack. Neste ponto da história, Zack se vê preso entre o desejo de restaurar as coisas como eram e a realidade de que a viagem no tempo não é algo facilmente controlável. Ele tenta várias maneiras de resolver o problema, buscando entender o mecanismo por trás dessas mudanças. Mas, à medida que ele vai descobrindo mais sobre o impacto da viagem no tempo, a complexidade do que está acontecendo aumenta. As escolhas que ele fez no passado não são mais claras e nem tão seguras como antes, o que o leva a uma crescente angústia emocional.
O relacionamento entre Zack e Alex começa a desmoronar de maneira irreversível, pois a realidade em que eles vivem se fragmenta cada vez mais. Embora o amor entre os dois seja inegável e forte, as distorções causadas pela viagem no tempo parecem ser mais poderosas do que qualquer sentimento que possam ter um pelo outro. Zack começa a entender que, por mais que tente, não poderá impedir que o tempo tenha seu curso, e que sua relação com Alex, como ele a conhecia, talvez não seja mais possível. Essa parte do filme explora o desespero de Zack em um nível mais profundo, à medida que ele percebe que, mesmo com todas as suas tentativas de mudar as coisas, a realidade em que ele vive está se afastando cada vez mais daquilo que ele considerava verdadeiro. O amor deles está sendo testado de uma maneira que ele nunca poderia prever, e a luta para preservar o que ele mais ama se torna cada vez mais difícil e emocionalmente desgastante. Zack, agora completamente consumido pela luta contra as alterações temporais que afetam sua vida e seu amor por Alex, começa a sentir o peso das consequências de suas tentativas falhas de restaurar o curso da história. Ele percebe que as mudanças no tempo não podem ser desfeitas com facilidade, e por mais que busque entender o que está acontecendo, ele se vê diante de uma realidade incontrolável e desconcertante. A partir deste ponto, o foco do filme muda para o desespero de Zack em tentar fazer com que sua relação com Alex permaneça intacta. Ele se vê confrontado com a sensação de que, por mais que queira reverter as distorções no tempo, ele já perdeu algo essencial: a confiança de que ele pode realmente mudar a linha do tempo. As memórias de seu relacionamento começam a se desintegrar de maneira irreversível. Zack se vê incapaz de reverter qualquer mudança, mesmo que queira profundamente retornar à realidade que ele conhecia. A luta de Zack se intensifica quando ele percebe que o poder de manipular o tempo está além de seu controle, e que, por mais que tente, ele não pode impedir que o passado, com suas transformações, destrua a história que ele viveu com Alex. Ele começa a se perguntar se o amor entre eles é forte o suficiente para resistir a tudo o que o tempo modificou. A dor e o lamento se tornam seus companheiros constantes, pois ele não consegue aceitar o que está acontecendo com ele e com a mulher que ama. Ao mesmo tempo, a presença do ex-amante de Alex se torna ainda mais relevante, revelando-se como a força que está provocando essas alterações. Zack, agora, entende que a interferência dele no tempo não é apenas uma questão de memória ou de pequenas mudanças no passado, mas sim uma intervenção direta e drástica na essência de seu amor com Alex. A realidade que Zack conhecia não é mais possível de ser restaurada, e a angústia de ver o amor da sua vida se desfazendo diante de seus olhos é mais dolorosa do que qualquer outra coisa que ele tenha enfrentado até então. Neste ponto, Zack se vê em um dilema existencial. Ele pode continuar lutando contra as forças do tempo, mas ele já sabe que isso é uma batalha perdida. As alternativas parecem se esgotar, e a única opção que lhe resta é aceitar a realidade que se impôs. O amor entre ele e Alex, por mais verdadeiro que tenha sido, agora está ameaçado pela inexorabilidade do tempo. Zack precisa decidir se está disposto a seguir em frente, mesmo sabendo que o que ele mais ama já não está ao seu alcance. A quarta parte do filme é marcada pela sensação de impotência de Zack, que tenta a todo custo restaurar o que foi perdido, mas começa a perceber que certas coisas, como o tempo e o amor, não podem ser controladas ou manipuladas. Esse momento culmina no desespero, na tristeza e na aceitação de que as mudanças no tempo são irreversíveis e que ele precisa encontrar uma nova forma de lidar com a dor de perder o que mais ama. Zack, agora profundamente consciente das limitações da manipulação temporal e das consequências irreversíveis das viagens no tempo, começa a refletir de maneira mais madura sobre o amor, a perda e a inevitabilidade das mudanças. Embora ainda sinta a dor da perda e a angústia pelas distorções em sua vida e em sua relação com Alex, ele começa a entender que nem tudo pode ser consertado e que a tentativa de controlar o tempo é um esforço fútil e desgastante. Esse jovem casal passou por uma experiência que ultrapassou os limites da nossa realidade. Eles tiveram seu amor provado de uma forma que eles nunca imaginariam ter.
Um homem descobre como viajar no tempo e acaba mexendo com a realidade deste casal. Agora, separados por uma força alheia à sua vontade, e cada um vivendo uma nova realidade, os laços que existiam entre os dois são testados. Nesta linda história de ficção, você verá como o amor entre duas pessoas é mais poderoso do que qualquer lapso temporal. As novas realidades que eles são obrigados a viver não conseguirão destruir um sentimento tão forte e verdadeiro. Uma mensagem inspiradora para mostrar que uma verdadeira aliança entre duas pessoas jamais poderá ser quebrada. Somos apresentados a Zach e Alex, um casal profundamente apaixonado, que vive uma vida tranquila e cheia de amor. A história começa com a exposição do seu relacionamento, onde podemos perceber a forte conexão entre eles. O filme rapidamente estabelece uma atmosfera de felicidade e estabilidade na vida de Zach e Alex, uma relação que parece imune às dificuldades externas. No entanto, uma inovação tecnológica começa a ganhar relevância no cenário, a viagem no tempo, que muda a dinâmica de suas vidas. A introdução ao conceito de viagem no tempo é feita de maneira sutil, mas poderosa. Zach, o protagonista, trabalha em um ambiente que já está sendo impactado por essa nova tecnologia, mas ainda não compreende completamente suas implicações. A presença da viagem no tempo começa a se infiltrar de maneira invisível, alterando a percepção de Zach sobre o mundo ao seu redor. Nesse ponto, a história ainda não revela suas grandes mudanças, mas já deixa claro que algo muito grande está prestes a acontecer. Algo que está além da capacidade de controle de Zach e Alex. O mundo, aparentemente, segue de maneira normal para o casal, mas as sementes para os conflitos futuros são plantadas nesta primeira parte. A viagem no tempo, ainda como uma ideia abstrata, sugere que o futuro do casal pode ser manipulado e distorcido de maneiras imprevisíveis. Esta introdução prepara o terreno para a exploração das complexas interações entre amor, escolhas e as consequências de alterar o fluxo do tempo. Zach começa a perceber mudanças em sua vida, e mais especificamente, em seu relacionamento com Alex. São mudanças sutis, mas que geram um grande desconforto emocional nele. Algo em sua realidade não parece mais se encaixar, pequenos detalhes começam a ficar fora do lugar, e Zach se dá conta de que algo está afetando o curso de sua história. A primeira grande revelação ocorre quando ele percebe que sua vida com Alex não é mais a mesma. Momentos que pareciam ter sido vividos de uma maneira, agora parecem diferentes. Há algo estranho nas memórias que ele compartilha com ela, e a conexão entre os dois começa a ser enfraquecida. Ele se vê incapaz de compreender o que está acontecendo, mas logo suspeita que mudanças no tempo possam ser responsáveis por essas distorções. A causa dessas alterações começa a surgir na forma de um homem do passado de Alex, um ex-amante dela, que de alguma forma voltou a interferir na linha do tempo. Esse homem, de nome, é uma presença perturbadora, alguém que Alex havia deixado para trás, mas cuja volta no tempo começa a afetar as escolhas e sentimentos dela, criando uma realidade alternativa onde o amor entre ela e Zach não é mais garantido. Zach, então, começa a perceber que suas memórias e a realidade em que vive estão sendo manipuladas, e a viagem no tempo não é mais algo teórico, mas algo com efeitos reais sobre seu relacionamento. As mudanças, embora ainda pequenas, começam a tomar forma, e ele se vê em um dilema emocional. Será que a sua relação com Alex é forte o suficiente para resistir às alterações no tempo? Ou, como parece ser o caso, o amor deles pode ser diluído e desfeito pelas forças invisíveis do tempo? O amor, que antes parecia invulnerável, agora está sendo testado de formas que Zach não podia sequer imaginar, deixando claro que os laços entre eles estão em perigo. O impacto das mudanças se torna ainda mais evidente e devastador. Zach se vê em uma luta constante para entender e, ao mesmo tempo, reverter a distorção da sua realidade. Ele percebe que, por mais que tente, não pode escapar das ramificações de um passado alterado que está afetando tanto sua memória quanto os momentos compartilhados com Alex. A intervenção do ex-amante de Alex se torna mais clara, pois ele começa a modificar a linha do tempo de uma maneira que Zach não pode mais ignorar. As memórias de Zach sobre sua relação com Alex se tornam difusas, e ele começa a questionar se aquilo que ele lembra realmente aconteceu ou se foi alterado por essa manipulação temporal.
Momentos importantes e decisivos da vida deles começam a desaparecer ou se transformar, como se nunca tivessem ocorrido, criando um caos interno na mente de Zack. Neste ponto da história, Zack se vê preso entre o desejo de restaurar as coisas como eram e a realidade de que a viagem no tempo não é algo facilmente controlável. Ele tenta várias maneiras de resolver o problema, buscando entender o mecanismo por trás dessas mudanças. Mas, à medida que ele vai descobrindo mais sobre o impacto da viagem no tempo, a complexidade do que está acontecendo aumenta. As escolhas que ele fez no passado não são mais claras e nem tão seguras como antes, o que o leva a uma crescente angústia emocional. O relacionamento entre Zack e Alex começa a desmoronar de maneira irreversível, pois a realidade em que eles vivem se fragmenta cada vez mais. Embora o amor entre os dois seja inegável e forte, as distorções causadas pela viagem no tempo parecem ser mais poderosas do que qualquer sentimento que possam ter um pelo outro. Zack começa a entender que, por mais que tente, não poderá impedir que o tempo tenha seu curso e que sua relação com Alex, como ele a conhecia, talvez não seja mais possível. Essa parte do filme explora o desespero de Zack em um nível mais profundo, à medida que ele percebe que, mesmo com todas as suas tentativas de mudar as coisas, a realidade em que ele vive está se afastando cada vez mais daquilo que ele considerava verdadeiro. O amor deles está sendo testado de uma maneira que ele nunca poderia prever, e a luta para preservar o que ele mais ama se torna cada vez mais difícil e emocionalmente desgastante. Zack, agora completamente consumido pela luta contra as alterações temporais que afetam sua vida e seu amor por Alex, começa a sentir o peso das consequências de suas tentativas falhas de restaurar o curso da história. Ele percebe que as mudanças no tempo não podem ser desfeitas com facilidade, e por mais que busque entender o que está acontecendo, ele se vê diante de uma realidade incontrolável e desconcertante. A partir deste ponto, o foco do filme muda para o desespero de Zack em tentar fazer com que sua relação com Alex permaneça intacta. Ele se vê confrontado com a sensação de que, por mais que queira reverter as distorções no tempo, ele já perdeu algo essencial: a confiança de que ele pode realmente mudar a linha do tempo. As memórias de seu relacionamento começam a se desintegrar de maneira irreversível. Zack se vê incapaz de reverter qualquer mudança, mesmo que queira profundamente retornar à realidade que ele conhecia. A luta de Zack se intensifica quando ele percebe que o poder de manipular o tempo está além de seu controle, e que, por mais que tente, ele não pode impedir que o passado, com suas transformações, destrua a história que ele viveu com Alex. Ele começa a se perguntar se o amor entre eles é forte o suficiente para resistir a tudo o que o tempo modificou. A dor e o lamento se tornam seus companheiros constantes, pois ele não consegue aceitar o que está acontecendo com ele e com a mulher que ama. Ao mesmo tempo, a presença do ex-amante de Alex se torna ainda mais relevante, revelando-se como a força que está provocando essas alterações. Zack, agora, entende que a interferência dele no tempo não é apenas uma questão de memória ou de pequenas mudanças no passado, mas sim uma intervenção direta e drástica na essência de seu amor com Alex. A realidade que Zack conhecia não é mais possível de ser restaurada, e a angústia de ver o amor da sua vida se desfazendo diante de seus olhos é mais dolorosa do que qualquer outra coisa que ele tenha enfrentado até então. Neste ponto, Zack se vê em um dilema existencial. Ele pode continuar lutando contra as forças do tempo, mas ele já sabe que isso é uma batalha perdida. As alternativas parecem se esgotar, e a única opção que lhe resta é aceitar a realidade que se impôs. O amor entre ele e Alex, por mais verdadeiro que tenha sido, agora está ameaçado pela inexorabilidade do tempo. Zack precisa decidir se está disposto a seguir em frente, mesmo sabendo que o que ele mais ama já não está ao seu alcance. A quarta parte do filme é marcada pela sensação de impotência de Zack, que tenta a todo custo restaurar o que foi perdido, mas começa a perceber que certas coisas, como o tempo e o amor, não podem ser controladas ou manipuladas. Esse momento culmina no desespero, na tristeza e na aceitação de que as mudanças no tempo são irreversíveis,
e que ele precisa encontrar uma nova forma de lidar com a dor de perder o que mais ama. Zack, agora profundamente consciente das limitações da manipulação temporal e das consequências irreversíveis das viagens no tempo, começa a refletir de maneira mais madura sobre o amor, a perda e a inevitabilidade das mudanças. Embora ainda sinta a dor da perda e a angústia pelas distorções em sua vida e em sua relação com Alex, ele começa a entender que nem tudo pode ser consertado e que a tentativa de controlar o tempo é um esforço fútil e desgastante. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.